Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Este é o dia que o Senhor fez, então, que possamos estar alegres. Glória a Deus, estamos aqui, no Palavra de hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, no verso 24, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tifes até Gaza, e tinha paz em todo o derredor. Tinha paz em todo o derredor. Glória a Deus, eu não sei como está a sua casa, seu trabalho, sua caminhada, sua jornada, mas eu sei que Deus vai falar conosco acerca desta palavra, a palavra paz. Amém? E eu creio que nós iremos entender esse tempo com um propósito sobre as nossas vidas. Algo que precisamos compreender são os tempos, não é? Os tempos para a nossa casa, os tempos para a nossa vida, os tempos de Deus, não é para conosco. A história do povo de Israel, com toda a sua jornada, nos ajuda a entender que vivemos por fases, etapas e estações. Nos tempos de Moisés, o povo foi liberto da escravidão egípcia e peregrinou pelo deserto. Já nos tempos de Josué, o povo batalhou pela terra prometida. Já com Davi, ainda tiveram muitos conflitos, guerras e sangue derramado. Mas o texto de hoje nos lembra que estamos lendo sobre o tempo do rei Salomão. Neste tempo, a preocupação era edificar o templo. Está em 1 Reis 5, 13 a 18. Era comunicar os ensinamentos do Pai através da linguagem escrita. 1 Reis 4, 32. E de governar por sabedoria. 1 Reis 4, 29. E isso, então, promoveria um governo onde a paz foi estabelecida. Este era o tempo no qual o rei Salomão ele estava vivendo. Então é interessante nós pensarmos isso para as nossas vidas. Às vezes nós estamos num tempo de promover a paz com sabedoria, com a escrita, com a palavra, amém? Com ali provérbios, que é ensinamento para a nossa vida, com salmos, que é louvor ao nosso Deus, não é verdade? Então eu preciso entender, tempo de edificar templo em nossos corações, altares. Este era o tempo, para o rei Salomão. Ele não poderia caminhar como Davi, não poderia caminhar como Josué, não poderia caminhar como Moisés. Às vezes nós queremos caminhar, como se fôssemos outras pessoas, como se tivéssemos as posições que as outras pessoas têm. Nós precisamos caminhar no tempo de Deus para a nossa vida, sendo nós mesmos em Jesus. Mas não adianta eu estar fora do tempo, Salomão ele compreendeu e nós precisamos compreender também. Sabemos então qual é o tempo que estamos na nossa vida espiritual, ministerial, pessoal, familiar e profissional? Será que nós temos esse entendimento? Porque compreender o tempo nos faz compreender o propósito. Nos faz compreender o propósito. O propósito é plano, é projeto, é desígnio. Mas qual o propósito? O propósito de Deus para com a sua vida. Compreender o tempo, compreender a estação, compreender o momento, te faz então compreender o propósito de Deus. E nós não podemos fazer nada a não ser que realizamos o propósito de Deus. Se eu estiver realizando outra coisa, imagina se Salomão tivesse guerreando as guerras de Davi, por exemplo. Se Salomão quisesse andar peregrinando, não era esse o tempo, Embora no tempo de Moisés era o tempo, era a coisa certa a se fazer. Eu espero que Deus esteja falando com você, porque comigo Ele está. Eu preciso compreender então que talvez eu esteja nesse tempo de promover a paz. Eu preciso nesse tempo de construir em sabedoria. Eu preciso nesse tempo de louvar ao Senhor. Eu preciso nesse tempo de buscar a estação certa para que eu avance segundo o propósito. Então eu preciso entender isso. Então compreender o propósito, compreender o tempo, nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando sai fora desses 3 pontos, eu não estou cumprindo com a vontade, então eu não estou no propósito, então eu não estou no tempo certo para a minha vida. Olha o que Salomão escreveu
tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem Eclesiastes capítulo 3, no verso de número 1. Há tempo para todo o propósito. Quer dizer que tem tempos que ainda não chegou, é verdade. Tem tempos que já passaram, é verdade, mas tem o tempo de hoje. O tempo de hoje, ele não vai acontecer no tempo de amanhã, muito menos no tempo que já passou. Aproveite o tempo chamado tempo de hoje, o tempo para esses dias, e busque de Deus o propósito para o tempo desses dias. Comece a observar o que está acontecendo ao seu meio e você descobrirá. Se Salomão fosse usar toda a estrutura deixada por seu pai Davi para guerrear, ele até poderia estar fazendo a coisa certa, mas no tempo errado. Salomão construiu relacionamentos e alianças para que o propósito se cumprisse, como no caso de Hirão, por exemplo, né? Hirão, como está em 1 Reis 5:1, era um velho amigo de seu pai, então ele relaciona com esse homem, ele busca um contato com esse homem. Ele não estava em tempo de guerrear, ele estava em tempo de relacionar. E aí esse velho amigo de seu pai, então foi uma peça-chave na construção do templo naquele momento, não é? Porque dali viria a mão de obra, não é? Para buscar todas as madeiras necessárias. Compreenda o tempo em que você está e haja conforme a vontade de Deus. Talvez o tempo seja buscar relacionar e não guerrear. O tempo seja de paz. O tempo seja de aprendizado, de busca, não é? Um tempo de sabedoria para a sua vida. E aqui em Salmos 95:8, Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Amém, querido? Que o nosso coração esteja aberto ao entendimento de Deus, o nosso Pai, que a palavra dele, a direção dele, seja suficiente para as nossas vidas, amém? E que nós deixemos de procurar outras alternativas. Quando Deus falar, assim como Noé falou, Deus falou com Noé e ele obedeceu, que assim possa ser conosco também, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse tempo, esteja conosco, aqui na Fé em Cristo, em Manhuaçu, Rua Capitão Luiz Quintino de Souza, número 7, Baixada, para os cultos de domingo, 10 da manhã, 19 horas, e nas quartas, 19h30. Nos acompanhe também pelas redes sociais, @IBFéemCristo, Instagram e Facebook, e no nosso site, igrejabatistaféemcristo.com. Deus te abençoe, grande abraço, até o próximo programa. Palavra de hoje, momento de reflexão na fé em Cristo.